Graça e paz, meus queridos amados irmãos que estão nessa noite reunidos conosco através desse canal, em suas casas, com suas famílias, para juntos prestarmos mais um culto de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Nós nesse momento estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de mais uma vez podermos cultuá-lo, podermos aprender um pouco mais da sua palavra. Oremos assim. Senhor Deus, Pai bendito, Deus gracioso, em nome de Jesus nós louvamos e bendizemos o Teu nome por esse dia. Ó Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome pelos Teus livramentos, pelos Teus grandiosos feitos em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado até aqui, tem suprido as nossas necessidades. Ó Pai, nessa noite o Senhor nos dá, ó Deus, mais essa oportunidade de juntos estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor em nossos lares, com as nossas famílias. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos, ó Pai, compartilhar da Tua palavra, ó Deus, com os nossos e também com aqueles que nós temos contato no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, receba o nosso culto, ó Pai, que ele seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e excelso nome. Amém. Meu nome é Rosângela, cheguei à beira da morte, perdi respeito, dignidade e confiança. Mais um dia eu encontrei a esperança. Hoje eu sou uma mulher de oração, temente a Deus, tenho dignidade, respeito e um trabalho. Vem aí a campanha 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Meus queridos, nós estamos no mês de missões nacionais, mês de setembro. 8 de setembro, e hoje, nesse dia, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez por essa campanha maravilhosa que tem alcançado vidas, tem alcançado igrejas, tem abençoado muitas pessoas nesse Brasil. E o mês de setembro é o mês da pátria, então nada mais oportuno do que esse mês para nós celebrarmos essa campanha com um tema especial que foi proposto para o ano de 2021, que é Jesus Cristo é a única esperança. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo de incerteza, de insegurança. Nós estamos vivendo em um tempo onde o medo está sendo colocado, está sendo propagado. E para todos esses obstáculos que vêm contra nós, contra a nossa família, contra a Igreja do Senhor, nós só temos uma resposta. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Jesus Cristo é a única esperança para a família. Jesus Cristo é a única esperança para mim e para você. Então que nós possamos nos apegar nessa firme esperança que é Jesus Cristo. E nós temos uma divisa especial que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz que em nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É exatamente isso, meus amados irmãos. A palavra de Deus nos mostra claramente que somente em Jesus Cristo nós temos esperança. Somente em Jesus Cristo há esperança. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com um hino oficial da campanha de missões nacionais de 2021. Louvemos ao nosso Deus. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez.
esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Graças a Deus por esse belíssimo cântico inspirador que nos leva a refletir exatamente nessa esperança que é Jesus Cristo. Esperança para a nossa nação. Jesus Cristo é a esperança. O ano de 2021 nos trouxe muito medo e incerteza. Após um ano de termos sido surpreendidos por uma pandemia que mudou completamente a nossa realidade e fez com que a morte se tornasse a principal pauta, precisamos anunciar a esperança de dias melhores. Como cristãos, entendemos que essa esperança só é alcançada quando olhamos para o alto. Por isso, a mensagem de Atos 4:12 vem como uma resposta aos dias atuais. Estamos convictos de que não há outro nome além de Jesus Cristo pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus é a esperança e a alegria. Somente Ele nos dá força para encararmos a dura realidade dos dias atuais. Somente através dele, independentemente dos desafios deste mundo, temos a garantia da vida eterna e plena. Como o mar revolto, em meio a uma tempestade, as más notícias nos fazem temer o naufrágio. Mas a fé no Salvador faz o nosso barco atravessar o mau tempo. Por isso, ainda que vejamos a morte por todos os lados, em Cristo temos esperança da salvação. E é isso que nos mantém firmes. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sou
Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Meus amados irmãos, a única coisa que pode nos manter firme é a esperança em Jesus Cristo. Nesse momento nós estaremos vendo um belíssimo testemunho, onde vai nos dizer exatamente que Jesus é a esperança para os menos evangelizados. Vamos assistir esse... Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência eu fui abusada sexualmente, então desse abuso eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar assim do meu filho. Então eu trabalhava, estudava e também aos fins de semana eu ainda ia para a festa. Então o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava,
né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida, e aí eu acabei falando, não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão, e eu fui com ela nessa igreja, e ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servi-lo a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações, nós decidimos ir. Mas o Senhor, Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionista mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho de EBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo. Mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica, e nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né, que a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dar muito apoio a vocês também, que é um dos que veio aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor, naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a sua palavra tem se expandido em nosso país, tem alcançado pessoas, tem levado pessoas ao conhecimento pleno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome pelos missionários que estão no campo, motivados, propagando a palavra do Senhor no campo missionário, evangelizando e alcançando vidas para o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estar orando pelo nosso Brasil. Nós não estamos vivendo em um tempo muito bom em termos de política, na questão institucional do nosso país. E nós, como povo de Deus, somos convocados pela sua palavra para orarmos pelas autoridades constituídas. E nesse momento nós vamos estar orando por essas autoridades com o irmão Juarez. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, continuamos na Tua presença em oração. Nesse momento de oração, quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer pelo pão que o Senhor nos deste, pelo calçado, pelo vestir, pela saúde, pela paciência que o Senhor tem nos dado. E nesse momento de oração, quero aproveitar a oportunidade de estar intercedendo, ó Pai, pelo Brasil, ó Pai. Estou intercedendo aqui nesse momento, ó Pai, pelo presidente da República, que o Senhor continue sempre nos abençoando a vida dele, que ele venha fazer o trabalho com honestidade e dignidade, para que nós aqui do Brasil venhamos ter assim uma vida tranquila e sossegada. Nesse momento, ó Pai, intercede também, ó Pai, pela vida dos deputados, dos senadores, que eles continuem sempre, que eles venham procurar meio, ó Pai, de fazer a Tua vontade, ó Pai, porque a Tua vontade é boa, agradável e é perfeita. Nesse momento, intercede por eles, ó Pai, entregue em Tuas mãos tudo que deve ser resolvido, ó Pai, que o Senhor venha estar na direção, que venha tomar a decisão, ó Pai, de fazer tudo conforme as Tuas ordenanças, ó Pai. Intercede por eles, pela vida da família deles, que o Senhor continue sempre nos abençoando, dando vida, saúde, coragem, paciência, para que Ele venha fazer tudo com decência e ordem, ó Pai. Te entregue em Tuas mãos a vida deles, ó Pai, a começar por eles, que eles venham fazer tudo com decência e ordem, não com murmuração e nem contenda, ó Pai. Nesse momento, intercede por a vida de cada um deles, intercede pela vida de cada um projeto deles, que o Senhor possa vir assim, ó Pai, esteja atento, ó Pai, ouvindo a minha oração, e que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade, ó Pai, porque o desejo do meu coração é que venha dar tudo certo, ó Pai, que venha dar tudo certo, todos esses projetos que eles precisam resolver. Essa é a minha oração, e te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos agora entoar mais um cântico. Em seguida a gente vai orar pela mensagem que nós iremos ouvir. Posso explicar o amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Entre o antes e o depois, só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, Deus gracioso, nesse momento nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que nós já ouvimos do Senhor até aqui, nesse momento. Colocamos diante do Senhor a vida do Teu servo, o pastor Marcílio, que nos trará, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, aos nossos corações. Meu Deus, que possamos ser sensíveis à Tua voz, que possamos ter o nosso entendimento aberto para compreender, meu Pai, o que o Teu servo tem a transmitir nessa noite aos nossos corações. Meu Deus, que diante de todas as coisas que nós temos ouvido e visto nos dias atuais, que a nossa mente, que o nosso coração não venha ser cegado, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer mostrar para a Tua igreja. Meu Deus, que nós não venhamos nos corromper com aquilo que tem sido pregado, que tem sido difundido. Meu Pai, nós vivemos em um tempo em que a mentira tem sido propagada de uma forma, ó Pai, contagiante, que tem levado muitas pessoas, ó Pai, a se distanciar dos princípios do Senhor, a se distanciar do Evangelho verdadeiro que é a Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe tropeçar, mas que o Senhor nos mantenha firme nos Teus caminhos. Ó Pai, lendo a Tua palavra, orando e buscando no Teu Santo Espírito a compreensão de como nós devemos agir em contextos como o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos proteja, proteja a Tua igreja, fortalece a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nesta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Meus amados irmãos, meus amigos, nos últimos dias, sobretudo no dia de ontem, temos visto inúmeras manifestações a favor da pátria amada Brasil. E a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, na pessoa do seu diretor executivo, pastor Fernando Brandão, foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus para nos fazer lembrar de Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra lida e que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma. Esse texto sagrado traz à luz um tema: Jesus Cristo é a única esperança. Pedro e João estão perante o Sinédrio. Sinédrio era a Suprema Corte dos judeus. Era a última instância do poder judiciário dos judeus, podemos assim dizer. A Suprema Corte dos judeus queria impedir a pregação do Evangelho de Jesus. Os magistrados judeus julgaram que a mensagem de Pedro e João era uma afronta contra a Constituição, que era a lei de Moisés. A Suprema Corte julgou que a mensagem de Pedro e João era uma agressão aos costumes por eles defendidos. Quando você lê o versículo 18 do capítulo 4 de Atos, e eu peço a você encarecidamente que não fique apenas no versículo 12 do capítulo 4, leia o texto todo, porque você vai entender o contexto geral. Quando você lê Atos capítulo 4 e chega no versículo 18, você vai encontrar a Suprema Corte dos judeus literalmente proibindo Pedro e João a proclamar o Evangelho de Jesus em Jerusalém. A partir daquele momento, foi promulgado a lei que advertia todos que a mensagem de Jesus não deveria ser pregada entre o povo.
Tudo isso por quê, meus amados irmãos e amigos? O texto mostra, versículo 16 de Atos capítulo 4. Porque lá no versículo 16 diz que todos os que moravam em Jerusalém percebiam com clareza que os apóstolos Pedro e João e os demais apóstolos estavam fazendo o que era correto, o que era bom e justo perante as pessoas. Eles estavam fazendo milagres em nome do Senhor Jesus. Os milagres eram notórios. Só não via quem não queria ver. Então, o Sinédrio, que era a Suprema Corte, tentou amordaçar os apóstolos, tentou calar os apóstolos, tentou intimidar os apóstolos, porque quando eles falaram essas palavras aqui, eles estavam perante a grande corte, perante o Supremo da época. Estava lá, perante a justiça da época, acusados de estarem disseminando uma palavra que era contrária àquilo que eles achavam que era certo e justo. Ora, a verdade, a justiça, não era aquilo que o Sinédrio estava defendendo. Mas a verdade, a justiça, era aquilo que Pedro e João estavam pregando. Perante a Suprema Corte, Pedro e João disseram, versículo 19 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Presta atenção o que apóstolo Pedro e João falaram perante o Sinédrio. Presta atenção. Julguem vossas excelências se é justo deixarmos de obedecer a Deus para obedecer a vossas excelências. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles acrescentaram mais. Olha só o que eles disseram mais. Não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vamos continuar falando do que nós temos visto e ouvido. O que tudo isso tem a ver, meus amados irmãos, com nós outros que aqui estamos? O que esse texto tem a ver com nós outros? Quais lições nós podemos tirar aqui para o nosso viver diário nos dias de hoje? Meus amados irmãos, meus amigos, é exatamente isto que está começando a acontecer aqui no Brasil. Pastores, padres, líderes religiosos já estão sendo conduzidos, intimados pela justiça a darem explicações sobre os seus sermões, sobre as suas homilias, sobre os seus comentários nas redes sociais. Pastores, padres, líderes religiosos, sérios, homens e mulheres sérios de Deus, já estão sendo intimados a comparecerem perante os tribunais do Brasil para explicarem o que significam seus sermões. Hoje, líderes religiosos não podem mais dizer a verdade. Hoje, líderes religiosos que insistem em afirmar, em serem a favor da família tradicional, ou seja, contra o bojo da chamada igualdade de gênero. Hoje, líderes que são a favor da pátria amada Brasil. Hoje, líderes que são a favor da liberdade religiosa, que são a favor da liberdade de expressão, que são contra o aborto, que são contra a libertinagem, que são a favor da ordem e da decência, os que criticam o sistema corrupto e corrompido já estão sendo considerados homofóbicos, preconceituosos, racistas, genocidas, entre outros.
Daqui a uns dias, meus amados irmãos, nós não mais poderemos falar abertamente sobre Jesus. Iríamos nós, líderes religiosos sérios, iríamos nós contra os princípios bíblicos para não sermos contra o sistema corrompido? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a parte podre do poder legislativo? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a parte podre do poder executivo? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a banda podre do poder judiciário? Iríamos nós, meus amados irmãos e amigos, iríamos nós, líderes religiosos sérios, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a banda podre do poder religioso que hoje está no Brasil? De modo algum, meus amados irmãos, de maneira nenhuma. Nós, que somos cristãos sérios, iríamos contra os princípios bíblicos para não confrontarmos a parte podre, a parte ruim dos poderes constituídos que aqui nós já mencionamos. De modo nenhum, em hipótese alguma, iríamos nós contra os princípios bíblicos para não irmos contra aqueles que acham, aqueles que entendem que o que nós estamos falando é mentira ou asneira ou contra aquilo que eles acham que é certo e correto? De modo nenhum. Faço aplicações práticas. Para todos nós cristãos de verdade, é muito mais importante, é muito mais justo obedecermos a Deus do que a desgraça da vossa arrogância autoritária, legalista e ditatória. Eu vou repetir a frase. Para todo bom cristão, para todo cristão verdadeiro, é muito mais importante, é muito mais justo obedecermos a Deus do que obedecermos à desgraça da arrogância autoritária, legalista e ditatória dos poderes constituídos quando estes confrontam os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A única esperança para a pátria amada Brasil chama-se Jesus Cristo Messias. A parte podre dos poderes legislativo, executivo, judiciário e religioso estão incomodados com os cristãos protestantes e católicos. Sim, porque estão sentindo na pele. Já sentiram na própria pele que nós podemos decidir eleições em todos os municípios deste país. Em cada estado, nós podemos decidir eleições, inclusive a nível nacional. Já estamos decidindo eleições não apenas pelo volume de dinheiro que os políticos injetam nas pessoas, já estamos começando a decidir eleições pela consciência de quem é melhor para nos governar. Sim, já estamos tendo a consciência, cada vez mais os brasileiros já estão tendo a consciência de que devem votar pelo que é melhor para a nação e não para os seus próprios interesses pessoais. Quanto aos que fazem as leis, o poder legislativo, municipal, estadual, federal, estamos todos de olho em vocês. Sim, nas urnas,
os senhores verão quem manda no Brasil. Quanto aos que deveriam fazer cumprir a lei, o Poder Judiciário, também estamos de olho no Poder Judiciário. Já estamos de olho em Vossas Excelências. Já não mais somos iludidos pelas togas. Nós não somos mais iludidos pelos títulos que alguns homens e mulheres galgam. Não, nós sabemos até onde é a competência de cada poder, inclusive do judiciário, e nós não aceitaremos absurdos. Quanto aos nossos executivos municipais, estaduais e federal, nós também já estamos de olho. Os senhores, as senhoras são nossos funcionários. Se não trabalharem para o bem da coletividade dos nossos municípios, dos nossos estados e pelo Brasil, nas próximas eleições tiraremos vocês e colocaremos outros. Sim, tiraremos os senhores e colocaremos outros. Escutem, temos cristãos de verdade em todos os municípios, povoados, vilas, tribos, assentamentos, grandes e pequenos centros urbanos. Nós temos cristãos de verdade, espalhados em toda a Federação Brasileira, de olhos abertos, de ouvidos atentos aos que estão fazendo o mal à pátria amada. Sim. E sabe quem abriu os nossos olhos? Não foram as nossas universidades, as nossas faculdades. Quem abriu os nossos olhos não foram os nossos professores de história. Quem abriu os nossos olhos não foram os nossos líderes políticos, religiosos. Não, quem abriu os nossos olhos foi o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, quando nós temos um contato com o Evangelho de Jesus, nos abre um entendimento, meus amados irmãos e amigos. Nos abre a mente. As pessoas já não nos enganam mais. Quando temos um contato com o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. Abre o entendimento. A ignorância, por mais iletrado que sejamos, por falta de uma formação acadêmica superior, por mais que muitos não tenham, não tem mais nenhum idiota no Brasil, não. Cristão, não. Cristão, não. Todos nós agora estamos com os nossos olhares abertos, os nossos ouvidos destampados. Agora nós podemos ver com clareza que a solução para o Brasil é Jesus, que a única esperança para o Brasil é o Senhor Jesus, e que a questão das autoridades constituídas precisam estar conforme os princípios cristãos. Nós já estamos ligados nisto. Já estamos ligados. E todos quantos irem contra os princípios bíblicos serão confrontados com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. E se nos chamarem, e a Bíblia já nos diz isso, que no final dos tempos iriam nos convocar aos tribunais, iríamos ser chamados, convocados, intimados a comparecer perante as autoridades. E isso já não tememos, porque as Escrituras Sagradas já nos dizem que isso iria acontecer. Por quê? Ora, porque somos a favor dos princípios bíblicos cristãos e somos contra tudo aquilo que vem contra os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho de Jesus abriu os olhos da maioria do povo do Brasil. Em cada canto dessa nação existe alguém com a Bíblia na mão, proclamando a verdade do Senhor Jesus Cristo, proclamando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados e estimados irmãos em Cristo, em todas as partes do Brasil, tem alguém pregando a favor da família tradicional, contra o bojo da igualdade de gênero,
Em toda parte desse Brasil tem alguém pregando sobre a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Em toda parte desse país tem alguém pregando contra o aborto. Em toda parte desse país tem alguém pregando contra a libertinagem. Em toda parte desse país tem alguém pregando a favor da ordem e decência. Em toda parte desse país tem alguém com a Bíblia na mão pregando contra o sistema corrupto e corruptor. Em toda parte deste Brasil imenso, desse país continental, existe alguém que afirma que a verdadeira esperança, a única esperança para o Brasil é o Senhor Jesus. Gente que não é mais enganada, gente que não está mais alienada ou encurralada num sistema depravado, nojento, que já estamos por aqui dessa maledicência toda. Já estamos cheios destes homens e mulheres que insistem em serem eleitos pelo povo para maltratar o povo, que insistem em querer ser eleitos pelo povo para fazer mal ao Brasil. Estamos de olhos abertos, ouvidos abertos, estamos atentos ao que está acontecendo na pátria amada Brasil. Já temos consciência, meus amados irmãos e amigos, que a solução para este Brasil é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E louvado seja Ele, porque em todo lugar onde tem uma comunidade, tem um cristão verdadeiro, anunciando as grandezas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Inclusive em muitas tribos indígenas, isoladas no meio da floresta amazônica. Em todo canto, em todas as ruas, nós temos alguém proclamando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos e amigos, não temamos. Não temamos em dizer que Jesus Cristo é a única esperança para as nossas cidades, para os nossos municípios, para os nossos estados, para o nosso Brasil. E todos aqueles que forem contra Deus, que forem contra a família, que forem contra os princípios morais e éticos, todos aqueles que forem contra a vida cristã, serão confrontados com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, custe o que custar. Tem uma letra no velho cantor cristão que diz: ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Alguém diz: ninguém está disposto a morrer pelo Brasil. Ninguém está disposto a morrer nem por Cristo, alguém diz. Mas eu lhes digo uma coisa: o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros cristãos, já estão começando a entender, já estão percebendo que dias piores poderão vir. E por isso, nós não nos calaremos mais, falaremos a verdade do Evangelho, confrontando, seja lá quem for. Encerro aqui. Caminho para a conclusão, citando, e eu nem gosto de citar homens, mas citando um dos grandes homens, um dos grandes vultos batistas da história dos Estados Unidos da América, e por que não dizer do planeta. Martin Luther King Jr., pastor batista, teve seus erros sim, teve as suas falhas sim, mas foi um grande defensor da igualdade racial, da igualdade entre as pessoas, da liberdade de expressão, Morreu assassinado, se eu não estou enganado, aos 34 anos de idade. Martin Luther King Jr. Está aí nos livros de história. Em defesa do seu país, em defesa do seu povo, contra o sistema corrupto. E um detalhe,
sem o uso de força bruta, sem o uso de arma, apenas com a voz. Protestos pacíficos, sem destruir nada do patrimônio público, sem fazer arruaça nenhuma, simplesmente discursando contra o sistema corrompido, discursando contra aqueles que imaginavam que os negros eram inferiores aos brancos. Simplesmente discursando a verdade do Evangelho de Jesus que nos iguala. Aqui no Brasil, está na hora, meus amados irmãos, de nós também levantarmos a nossa voz e dizermos que Jesus Cristo é a única esperança para este país. E que nós não estamos sujeitos as leis quando estas ferem os princípios de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode ser quem for vier sobre nós com princípios que firam os princípios bíblicos, os princípios de Jesus Cristo, terão a nossa rejeição. Terão a nossa rejeição. Para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso louvar a Deus pela Junta de Missões Nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira, que vem em tempo oportuno mobilizar o Brasil inteiro, que a nossa esperança deve estar somente e tão somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, esse tema, se eu não estou enganado, nos anos 80, ele foi trabalhado. Não tem tempo mais oportuno para esse tema, né, com esse texto, ser trabalhado do que nos dias que nós estamos vivendo. Hoje, pela grande crise política que o nosso país está vivendo, pela vergonha que nós estamos passando enquanto cidadãos brasileiros, com homens e mulheres que têm um poder e imaginam que pode ditar o que nós devemos ou não fazer. Não, para cima de nós não. Para cima de nós apenas o Evangelho sagrado do Senhor Jesus. E tudo aquilo que vem contra o Evangelho é contra Jesus Cristo. E nós somos a favor do Senhor Jesus Cristo. Vossas Excelências, senhores e senhoras, é muito mais importante obedecermos a Deus do que a qualquer pessoa. E quando eu me refiro a isso, refiro-me também aos maus líderes religiosos, aos falsos profetas que estão infestando este país, que estão mentindo nos púlpitos, que estão de Bíblia na mão, enganando as multidões. Estamos ligados em tudo. Estamos de olho em tudo. E nós não vamos aceitar nada mais além do que o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és amoroso, bondoso, longânimo. Obrigado, meu Deus, porque temos a oportunidade de olharmos para um texto, ó Deus, como este de Atos capítulo 4. Um tema como este, ó Deus, que vem num momento tão oportuno, em que as crises que assolam o nosso país, ó Deus, terão, sim, uma luz no final do túnel. E essa luz chama-se Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo, o bendito, que veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Obrigado, meu Deus, porque nós já entendemos que para o Brasil a única solução, a única esperança é o Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso próximo encontro será domingo, de manhã, às 9 horas da manhã, com a ministração da Ceia do Senhor.
ok? 9 horas da manhã, domingo que vem. Teremos a ministração da ceia, se Deus nos der vida e saúde. E o culto online, né, às 19h30, presencialmente também online. Esperamos todos vocês aqui e também no canal da nossa igreja. Um forte abraço e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.